Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ageu. Livro segundo escreveu o profeta Ageu. Talvez você encontre alguma dificuldade pelo tamanho do livro de encontrar, mas se você encontrar o Novo Testamento, é antes de João, antes de Lucas, antes de Marcos, antes de Mateus, antes de Malaquias. E você vai encontrar, antes de Zacarias, você vai encontrar Ageu. Confesso à igreja que estamos em uma missão difícil. A programação que Deus coloca no coração do nosso pastor, de cantor e pregadores, coloca um rapaz de 1,63 m no estreito. Mas eu creio que quem faz a diferença é a presença de Deus. E eu já senti a presença de Deus neste lugar. E a igreja não se espante. Tem lugar que eu vou pregar e o povo fica espantado, porque mesmo antes de pregar, o pregador já está ficando de pé, o pregador está pulando, o pregador está correndo. Nem começou a pregar porque a gente não precisa de microfone para sentir a presença de Deus. E se você tiver vontade de se levantar, não espera o pastor pedir para ficar de pé não. Você se levanta a mão e adora. Se você tiver vontade de dar glória a Deus, tiver vontade de correr com ordem e decência, deixa Deus te usar, deixa Deus te encher, deixa Deus te batizar, porque a presença do Espírito Santo já está neste lugar. E melhor do que isso, quem veio adorando de casa, a presença não encontrou com ele na igreja, mas já veio acompanhando de dentro do lar, por onde ele andava pelo caminho. Mas aqui está sendo manifesta a glória do nosso Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite, Ageu capítulo 2. Quero agradecer ao nosso pastor pela oportunidade. E verdadeiramente, a primeira chance que eu tive de pregar foi em Pioca, mas não preguei bom não. Aprendi a pregar aqui. Tive a oportunidade. E uma das primeiras, eu estava lembrando hoje, foi quando a irmã Lani Cardoso me deu uma oportunidade aqui no culto de jovens. Pense no rapaz, engordei um pouquinho. Pense numa foto, irmão Jacques, magro, um óculos maior do que ele, gaguejava, tremia. E até hoje eu ainda lembro da mensagem em Romanos capítulo 12. Mas Deus é fiel conosco, diga amém. Alguém achou em Ageu capítulo 2, versículo de número 6? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, 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 diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior que a da primeira. Oh glória, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Oh glórias a Deus. O texto a qual nós lemos no livro de Ageu, um dos profetas menores, e diga-se de passagem, o segundo menor livro do Antigo Testamento, pequeno. E por isso que ele é um dos profetas menores, pela sua quantidade de escritos, mas não pela sua importância. Porque o texto escrito no livro de Ageu, ele tem um poder, uma autoridade, não porque quem foi o profeta, mas por quem falava na boca do profeta. Mas para entender o texto em que agora nós lemos, eu quero voltar um pouco no tempo da história bíblica. E quero que você, com muita atenção, com muita graça, sem permitir que o cansaço lhe pegue, sem permitir que o sono lhe abata, ouça o que Deus lhe trouxe aqui neste sábado à noite para falar ao teu coração.
ainda antes, quando o povo estava saindo do Egito, lá no livro de Êxodo, conduzido pelo profeta Moisés, Deus falou com Moisés no monte, Deus falou com Moisés durante o caminho, Deus falou com Moisés por diversas vezes durante os 40 anos que o povo caminhava sobre o deserto. Mas houve-se a necessidade, Deus percebeu que a glória dele fosse manifesta no meio do povo. Mas era interessante porque o povo não podia subir no monte para ver a glória do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para contemplar ao Senhor face a face. Porque Deus estava dizendo: se o povo me contemplar e contemplar a minha glória, certamente morrerá. Não é possível, não tem possibilidade do povo subir ao monte para sentir a glória do Senhor como se manifestava a Moisés e como ele era. Então Deus traça uma estratégia a Moisés: se o povo não pode subir para contemplar a minha glória, eu vou descer para manifestar a minha glória no meio deles. Se o povo não consegue subir ao monte e ver a minha face, eu vou me manifestar no meio do arraial. Então Moisés prepara uma tenda, prepara um tabernáculo, e todo o plano foi traçado, toda a moldura, todo o projeto arquitetônico de Deus foi entregue à mão de Moisés. E Moisés prepara um tabernáculo, uma casa de adoração, uma tenda de adoração ao Senhor no meio do povo, porque a presença do Senhor precisa estar no meio do povo, porque a presença de Deus tem que estar no centro da igreja, porque a presença e a voz do Senhor tem que ecoar no meio do povo, porque o principal é Ele, o dono é Ele, quem manda é Ele, quem pode é Ele. E nada pode substituir a posição que Deus precisa ter no meio do seu povo. Então Deus se manifesta ao meio. Prepara a tenda, prepara o tabernáculo. Vai ter lugar, o átrio, onde todos poderão entrar e adorar e sacrificar. Haverá o lugar santo, onde somente os sacerdotes e levitas poderão entrar. Mas vai existir um lugar, Moisés, chamado Santo dos Santos, onde uma vez por ano, naquele lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, com uma tampa de ouro do propiciatório, onde tinha 2 querubins, um virado em frente para o outro, com asas que se encontravam umas às outras. Deus descia dos céus e entrava no meio, a sua presença entrava no meio do povo. A presença de Deus, quando se manifestava, era tão forte que os sacerdotes tinham que se ajoelhar, os levitas tinham que se ajoelhar, o povo tinha que se ajoelhar, para provar que quem se manifestou é maior do que eu, é maior do que você, é maior do que o presidente, é maior do que o pastor, é maior do que qualquer que se ache, porque Deus é supremo e soberano nas nossas vidas. Deus se manifesta no tabernáculo. Mas aí Moisés se vai, os juízes começam a governar o povo de Israel. E enquanto os juízes governavam, o povo começou uma série de avivamento, buscava a Deus, caía no pecado, buscava a Deus, caía no pecado, como uma montanha russa. Mas Deus levanta um homem chamado Davi. Davi começa a resolver tudo que o seu antecessor Saul deixou para trás. Uma das coisas que Davi começou a querer resolver é que a Arca da Aliança havia sido levada. A presença havia deixado o meio do seu povo, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença. E Davi, olhando para o povo, disse: eu não consigo caminhar mais um dia, governar mais um ano, sem buscar a presença de Deus. Tem gente que está... Deixa eu perguntar para você, quantos dias você está caminhando sem a presença? Quanto tempo você está se deixando levar longe da presença?
Davi disse: não tem rei, não tem profeta, não tem sacerdote que consiga continuar ministério longe da presença de Deus. Vai buscar a presença, vai buscar a presença, vai buscar a presença. Aí Davi faz mais. Depois que a presença volta, eu quero correr para chegar no texto, para você entender como a glória de Deus se manifesta no meio do povo. Deus começa a olhar para a casa de Deus, para o tabernáculo, e dizer: não é bom que eu more no palácio, não é bom que eu more em uma casa feita das melhores madeiras, e a casa do Senhor esteja como uma tenda de paus e cortinas, porque a casa do Senhor vale mais que a minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa. Davi se incomoda no seu coração: eu não posso permitir que a casa de Deus seja desse jeito. E ele diz assim: eu quero construir um palácio para Deus, um templo a Deus. E ele fala com o profeta e diz assim: profeta, eu quero construir um plano. E traça para o profeta diz: é verdade, vai que Deus é contigo. Aí daqui a pouco Deus fala com o profeta e diz: epa, volta lá, que profeta não fala o que quer, fala o que Deus manda falar. Aí eu tenho que dizer isso aqui de novo para você guardar no seu coração: profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda. Por isso que tem gente que não gosta de profeta na Bíblia, porque pensava que era a voz do profeta que era falado, mas só ecoava a voz que Deus bradava dos céus. Aí o profeta diz assim: você não vai fazer, deixa para Salomão. Davi, incomodado, desejando, diz assim: quem vai construir é Salomão, mas eu vou me dedicar ao máximo no meu tempo de reino, para que Salomão construa. E a Bíblia é clara em dizer que em 1 Crônicas capítulo 22, Davi começa a preparar o material do templo. Davi começa a arrecadar as ofertas do templo, mas não consegue executar, porque a promessa era para Salomão. E Salomão, ao entender que a promessa era dele, começa agora, ao assumir o reino, a planejar e a preparar a casa do Senhor. Mas Salomão não faz uma igreja qualquer, Salomão não faz um templo qualquer. A igreja está me ouvindo, sim ou não? A palavra original para o texto templo que Salomão fez é o mesmo que dizer que Salomão fez um palácio. Salomão não fez um templo qualquer, mas ele fez um palácio para a habitação do Deus da glória. E eu vou chegar quando nós desprezamos a casa do Senhor. Salomão prepara o maior palácio que já foi contado na história para Deus. E a Bíblia diz que na abertura não houve pregação, porque ninguém conseguiu pregar. Não houve abertura da Bíblia, porque ninguém conseguiu proferir as Sagradas Escrituras. Porque quando se começou a louvar, a presença se manifestou naquela casa, mas de uma forma tão forte, mas de uma forma tão tremenda, mas de uma forma tão ousada, que todos foram cheios da presença de Deus naquele lugar. E a glória tomou o ambiente em que eles estavam. E essa mesma glória pode se manifestar nessa noite em cada coração. E o Deus que se manifestou no templo de Salomão é o mesmo Deus que está em nosso meio nessa noite. E se tiver adoração como teve no templo de Salomão, se tiver entrega como teve naquele tempo, Deus não mudou, Ele é o mesmo. A presença dEle é a mesma, Ele não mudou. Está querendo tocar o teu coração nesta noite. Mas após Salomão levantar aquele grande templo, aquela grande construção, o reino foi dividido. Salomão morre, e vem Nabucodonosor com seu exército, entra naquele grande templo, rouba todos os utensílios que tinha dentro do sagrado, e ateia fogo no templo de Deus. Aquele templo que era lindo estava queimado. Aquele templo que era maravilhoso estava destruído.
E a Bíblia vai dizer que o rei Ciro permite que os israelitas que estavam antes presos e aprisionados por Nabucodonosor voltassem à sua casa. Mas que alegria eles tinham de glorificar com o templo destruído. Que alegria eles tinham de dar glórias a Deus se tudo ia mal. Se tudo era poeira e fumaça e destruição. Até que um dia veio Anani, que o pastor gosta de pregar sobre Neemias. Chega até Neemias e Neemias pergunta como é que está em casa. Como é que está o templo? Ele diz: o templo está destruído. A glória do templo se foi. Está tudo em ruínas e tudo em pedaços. Durante 4 meses Neemias chora. Durante 4 meses Neemias jejua. Durante 4 meses Neemias se coloca a buscar a Deus, porque entende: não podemos viver sem a presença. 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 Porque Neemias entendia: quando há templo, há presença. Quando há adoração, há presença. Quando há sacrifício, há presença. Neemias olha e diz assim: rei, chega diante do rei. Depois de 4 meses jejuando, prostrado, já não era a mesma fisionomia. O semblante era de tristeza, o semblante era de dor. Quando o rei olha a fisionomia de Neemias, diz assim: o que foi que aconteceu que você está tão triste? O que foi que aconteceu que você está com esse semblante tão desanimado? Neemias olhava para o rei e disse: não tem como se alegrar sem a presença de Deus estar na minha casa. Não há como glorificar se a minha cidade não tem o templo de adoração e de sacrifício ao nosso Deus. E Neemias, com ousadia, com autoridade, diz assim: rei, eu não quero nem dinheiro. Porque o rei pergunta assim: o que queres que eu te faça? Eu digo: rei, eu não quero nada. Eu só quero que o Senhor mande eu ir, porque o meu Deus cuidará de tudo que é necessário. Neemias constrói os muros da cidade, porque estavam destruídos por Nabucodonosor. O inimigo tenta se levantar de diversas formas para atrapalhar a construção de Neemias. Neemias levanta os muros. É só para você entender essa palavra. Mas o inimigo investe pesado, porque o inimigo não quer ver a casa de Deus sendo edificada. O inimigo não quer ver você na casa de Deus para adorar, para exaltar, para glorificar o santo nome do Senhor. Quer ter uma prova disso? Só você sabe o que o diabo se levantou para você não estar aqui hoje. Tem gente que já entendeu aí, porque sabe o que o diabo preparou. Tem gente que não era nem para estar aqui hoje, mas Deus te trouxe. Tem gente que já era para estar morto. Oh, aleluia. Tem gente que o inferno decretou a tua morte, mas Deus te trouxe aqui hoje. Tem gente que o inferno tentou entrar com a depressão na tua casa, mas você está aqui hoje. Tem gente que a ansiedade queria lhe pegar, mas você está aqui hoje. Tem gente que o inferno se levantou para que nesse sábado à noite você não estivesse aqui glorificando, mas você está aqui hoje para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. O diabo conseguiu, o inferno conseguiu durante 16 anos. Quantos anos? É só para ver se você está prestando atenção na palavra. Quantos anos? Durante 16 anos. O diabo conseguiu atrapalhar a construção do templo, porque enviaram cartas ao rei dizendo assim: deixa o templo para depois. Se eles fizerem o templo, vão se rebeliar. Aí o povo desanima do templo. Aí sabe o que o povo faz? Irmão Alisson, o povo começa a construir as suas próprias casas. O povo agora começa a planejar os seus próprios projetos. O povo começa agora a construir os seus próprios planos. E a casa de Deus e a obra de Deus, depois a gente faz. Essa palavra é muito forte,
Porque a palavra do crente, preguiçoso, se eu posso usar essa palavra, a palavra do crente covarde é deixa para depois. Ele não vai dizer na frente da liderança, ele não vai dizer na frente do pastor, ele não vai dizer na frente do governante, isso aí é besteira, esquece isso, deixa isso para lá. Ele vai dizer assim, não está na hora ainda, te acalma. Aí Deus chamando ele para a obra, ele diz assim, Deus, espera aí, Jesus, deixa eu construir minha casa primeiro. Deus não traz uma palavra, irmão. Deixa eu dizer para você, o que eu estou pregando aqui hoje foi o que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja, porque tem alguém precisando ouvir essa palavra. Porque tem gente que Deus já disse assim, eu quero te usar na palavra, e Ele está dizendo assim, da amanhã eu começo, depois Deus me usa, deixa eu primeiro construir os meus planos, deixa eu primeiro construir os meus projetos. E Deus dizendo assim, eu quero te usar, eu quero construir a minha obra na tua vida. E alguém dizendo assim, deixa eu terminar logo a minha faculdade, deixa eu agora construir primeiro os meus sonhos, deixa eu primeiro comprar o meu carro, deixa eu primeiro colocar o dinheiro no meu bolso. E Deus dizendo, eu quero te usar agora, eu quero te levantar agora, eu quero te construir agora. E o crente dizendo assim, deixa para depois, daqui a pouco, daqui a pouco. Aí sabe o que Deus fez na vida do povo? Fechou a torneira. Aí sabe o que Deus fez na vida do povo? Fechou as portas. Deixa eu dizer uma coisa para você amanhã não passar sofrendo. Quando você fica dizendo a Deus, depois eu faço, depois eu começo, depois eu trabalho, Deus fecha as portas para você entender que Ele é Deus, e o que você tem só vem dEle, só depende dEle na sua vida. Eu sei que talvez você estava pensando que eu ia trazer uma palavra de vitória e de promessa, mas chega já. Primeiro eu quero dizer para você, toma vergonha, rapaz, começa a trabalhar na obra de Deus, comece a se dedicar naquilo que Deus colocou em suas mãos, que Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, depois que você colocar a mão no arado. E o povo dizendo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu ajo. Aí tem um hino que diz assim, porque Deus fechou tudo. Quem trabalhava colocava o salário num saco furado. Quem plantava não dava fruto. Quem trabalhava não dava resultado. O dinheiro não rendia até o final do mês. A feira acabava no meio da história, porque Deus fechou a torneira. Aí tem um corinho que diz assim, termino já, se Deus puxar a tomada. Tem gente que já conhece o corinho aí. Se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, mas tudo é pela graça. Jesus. Porque se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Aí tem crente que é besta, pastor. O meu trabalho é mais importante que a igreja. Deixa eu dizer, se Deus puxar a tomada, não trabalha, não emprega, não faz mais nada. Oh glória! Deixa de ser besta, rapaz. Primeiro Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o povo não conhecia o corinho, irmã Luciene. O povo não sabia que se Deus puxasse a tomada, não cantava, não pregava, não fazia mais nada. E o povo pensando, eu vou fazer os meus planos, os meus projetos, e o de Deus depois a gente resolve. Aí Deus puxou a tomada. E quando o povo se esfria, e quando o diabo consegue enganar o povo, Deus levanta um profeta. A glória. Quando o povo para de adorar, Deus levanta profeta. Quando o povo para de glorificar, Deus levanta um profeta. Quando o povo para de levantar as mãos do céu e sacrificar a Deus o que Ele tem de melhor, Deus levanta um profeta. E Deus não levantou um, Deus levantou três: Ageu, Zacarias e Malaquias. O primeiro deles foi Ageu, onde Deus levanta Ageu para começar a dizer: Deus só vai abençoar a sua terra
quando vocês pensarem primeiro que a casa de Deus está abandonada, sobe ao monte, busca madeira, vai trabalhar na obra, rapaz. Vai trabalhar na obra, menino. Que dos teus celeiros cuido eu, que da tua fazenda cuido eu, que nos teus negócios cuido eu, que da tua casa cuido eu. Vai trabalhar na obra, rapaz. Que eu te levanto, que eu te sustento, que eu te abençoo. Aí o povo se levanta, aí o povo se ergue. Sabe por quê? Porque no deserto tinha tabernáculo para adorar, no templo de Salomão tinha templo para adorar. E o povo se acostumou a viver longe da presença, e o povo se acostumou a viver longe da adoração. É o que está acontecendo nos... Aí eu posso falar isso aqui, que eu sou de casa? Quando eu estava estudando essa palavra, Deus me dizendo no meu coração: tem gente se acostumando longe da presença. Passaram 16 anos para Deus poder levantar um profeta, para eles poderem entender que era importante estar na presença de Deus. Tem gente se acostumando. Deus está falando no meu coração que tem gente que chorava, mas se acostumou a não chorar mais. Tem gente que se acostumou já em falar em mistério só nas campanhas. Ai, Jesus. Tem gente que se acostumou já em sentir a presença só quando dá, só quando dá vontade. Só quando o rapaz da mídia passa com o celular para fechar o olho e dizer glória a Deus, aleluia. Tirou foto? Já não tirou? Oh, glória. Mas já está acostumado a viver sem a presença, a andar sem a presença. Deixa eu te dizer, isso é perigoso. A Bíblia diz que a presença de Deus saiu de Saul, e Saul não percebeu. Que Deus não me permita de começar a pregar sem perceber que Deus já me deixou. Ai, decora, Deus. Deus está chamando um povo. Está pensando que presença é só isso daqui, é? Está pensando que presença é só você se alegrar, dependendo do pregador, dependendo do cantor, é? Presença é intimidade no seu dia a dia. Deus está te chamando a voltar para a presença. Deus está te chamando a voltar para a adoração. Deus está te chamando a voltar não somente para as quatro paredes, mas para a verdadeira adoração que não sai de fora para dentro, mas que rasga o peito de dentro para fora. E Deus me trouxe aqui como um profeta, assim como Ele chamou Ageu. Está na hora de você começar a voltar para a minha presença. Está na hora de você começar a trabalhar na minha obra. Porque eu quero fazer na sua vida é grande, 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 é grande. Aí o povo se alegra, irmão Marcos Antônio. O povo se alegra. O profeta levanta e o povo se empolga e diz assim: agora a gente vai construir. Sabe quando o pastor dá aquela palavra de ânimo, aquela palavra de motivação, e você sai: agora a gente vai. Se prepara, Satanás, que eu estou chegando. Do mesmo jeito saiu o povo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí quando começou a ver a obra sendo levantada, o povo que estava animado, cantor Lucas, começou a dizer assim: mas não era do jeito que eu pensava, mas não era do jeito que eu queria. E quem disse que Deus chamou você para fazer do seu jeito? Quem foi que disse? Eu pensei que não ia pregar não. Eu pensei que nunca ia pregar numa campanha. Mas quem disse que ia ser do meu jeito? Quem disse que ia ser do seu jeito a obra que Deus tem preparado para você? E o povo dizendo assim: não está do jeito que eu pensava, não está do jeito que eu queria. E os mais velhos começavam a dizer: no tempo de Salomão era melhor. Quando Salomão levantou era mais bonito. Quando Salomão levantou era diferente.
E tem um tanto de crente vivendo o passado, dizendo no passado eu fui usado, no passado eu fui cheio, no passado Deus fazia tal, no passado Deus batizava assim, no passado Deus usava assado. Deus não te chamou para viver o passado, Deus te chamou para viver o agora, porque o que Ele tem preparado para o teu futuro vai depender da tua adoração agora, da tua entrega agora, do teu sacrifício agora. E o povo dizendo: mas não está do jeito que eu imaginava, não está do jeito que eu queria. No templo de Salomão as pias eram de ouro, nesse templo as pias eram de madeira. Não está tão bonito, não está tão interessante. Aí Deus levanta o profeta de novo, mais uma vez, novamente, para dizer assim: o mais importante não são as quatro paredes, o mais importante não é o ouro, porque a Bíblia vai dizer no versículo 8: porque minha é a prata e meu é o ouro. Sabe, o ouro e a prata já são meu. Eu não estou preocupado no ouro e na prata da igreja. O que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando sobre a beleza, de querer fazer do meu jeito, de querer fazer da minha forma. Deus chama o profeta para dizer o seguinte ao povo: 4 promessas. Não está interessante como você pensava, não é do jeito que você queria, mas no versículo de número 5 ele vai dizer o seguinte: segundo a minha palavra que conservei convosco. Versículo de número 4, melhor: e diz o Senhor: trabalhai, desanime não, porque não é do seu jeito, trabalhai, porque eu sou convosco. Senhor, mas não está do jeito que eu quero, mas eu sou convosco, eu estou na direção, eu estou no caminho, eu estou coordenando para onde teu barco vai. Não está do meu jeito, mas é porque é do jeito dele, porque ele está com você direcionando, caminhando, é da forma dele, é do jeito dele que ele te levantou. Segunda coisa melhor, ele está dizendo assim: eu ser convosco é melhor que o templo ser suntuoso e majestoso. É melhor ter Deus do que as riquezas. E ele completa dizendo no versículo 5: porque quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temas. Não está do jeito que eu quero, mas o meu espírito é convosco. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Segundo a Bíblia, existe 365 não temas, porque no meio da promessa, no meio da obra, a gente começa a querer desanimar. E só quem trabalha na obra, só quem faz a obra sabe que no meio dá vontade de parar, dá vontade de desanimar. Nós sabemos disso. Mas Deus está dizendo para nós, com seus 365 não temas, um para cada dia do ano. Quando você pensa em parar, Deus diz: não temas. Quando você está desanimando, Deus diz: não temas, não pare, trabalhe, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque melhor a minha presença do que o ouro, melhor a minha presença do que as riquezas. E para fechar: e farei tremer os céus, e farei tremer a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Você sabe o que é isso? Terremoto. Deixa eu te dizer, terremoto é coisa grande ou coisa pequena? Terremoto é coisa grande ou coisa pequena? Quando Deus manda um terremoto, o povo sente ou não sente? Deixa eu dizer para você uma coisa: se você quiser pegar, você pega. Se não quiser pegar, você deixa para lá. Mas Deus está dizendo assim: continua trabalhando, não temas, porque eu quero fazer na tua vida é coisa grande. Aleluia, aleluia. O que eu quero fazer com você é coisa
grande. Se você puder levantar a sua mão. Já tem gente que eu não preciso nem pedir, já está levantando lá. Porque Deus está dizendo assim: eu quero coisa grande. Você não está entendendo, mas é coisa grande. Você não está conseguindo entender, mas o que Deus tem preparado, toda a terra vai sentir. E encherei essa casa de glória. E encherei essa casa de glória. Porque a glória dessa casa, que não é tão bonita como a última, será maior que a da primeira. Sabe o que Deus fala aqui? O que Deus fez no passado não se compara o que Ele ainda vai fazer. Ah, Jesus, eu estou cansado. Segura aí, por favor, só um pouquinho a bateria. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Cansado de pessoas que dizem assim: no passado Deus fazia, no passado Deus revelava, no passado Deus curava, no passado as crianças choravam, no passado a terra estremecia. Meu Deus não mudou não. Porque perguntaram no meio do povo: aonde está o Deus de Elias? Eu vou dizer para você: o Deus de Elias está onde ele sempre esteve, assentado no alto e no sublime trono. Mas cadê os Elias de Deus para buscar, para Deus fazer a terra estremecer? A glória todo mundo quer sentir, mas cadê os Elias para se consagrar na presença de Deus? O que Deus quer fazer nessa Adebras Paripueira, você nunca viu. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus tem falado ao meu coração. O que Deus tem preparado para esses últimos tempos é o maior avivamento que a igreja já viu. Porque quando pensava que estava tudo perdido, Deus abalou a Inglaterra. Quando pensava que tudo estava perdido, Deus abalou o país de Gales. Quando pensava que tudo estava perdido, Deus abalou os Estados Unidos. Quando pensam que o Brasil está perdido, Deus abala o Brasil. Quando pensa que Paripueira está imersa na corrupção, está imersa no carnaval, Deus abala Paripueira com a igreja que começa a orar, começa a se consagrar e começa a trabalhar dizendo: eu quero a tua presença, 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 eu quero a tua presença. E quando Deus se manifesta com a presença, não tem alma que resista. Eu fecho a Bíblia e eu encerro. Fecho até o esboço, porque senão não quero cansar a igreja. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Posso contar um segredo para você? Deus constrói um tabernáculo porque o povo não suportaria a presença no meio do povo. Aí Davi disse: está pequeno. O tabernáculo está pequeno para Deus. Eu vou fazer um palácio para o meu Deus habitar. Aí destruíram o palácio, destruíram o templo. Aí eu tenho que fazer um novo templo para Deus habitar. Aí Zorobabel constrói esse segundo que nós lemos no livro de Ageu. Deus levanta ele para construir a segunda casa. Mas deixa eu te dizer, o tabernáculo não suportou. Quem estava no templo de Salomão não suportou. A promessa para o templo de Zorobabel, ainda assim aquele templo não suportaria aquilo que Deus está pronto para derramar nos corações. Quer uma prova? Ele já começou. Livro de Atos dos Apóstolos, a presença nunca desceu como em Atos 2, porque estavam todos reunidos. E veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, que encheu a casa em que estavam assentados. E foram ouvidos do céu línguas repartidas como que de fogo, que encheu o ambiente. É Deus dizendo: agora não vou encher mais templo, agora eu vou encher o povo, agora eu vou encher o coração, agora eu vou encher as vidas. Se tem alguém querendo ser cheio, começa a adorar, que Deus está enchendo as vidas. Deus vai começar a encher os... Deus quer encher o teu coração. Não fique longe da presença, adore.
Trabalhe, peleje, não fique longe da glória. Eu quero entregar, mas eu não posso entregar sem antes falar isso no teu coração. Meu Deus. Como naquele tempo, Deus não nos chama para um templo de enfeite. Deus não nos chama para uma casa suntuosa, mas que nada vale sem a presença. Deus chamou aquele povo para viver um compromisso com Deus. Eu não sei se tem alguém não crente aí atrás, mas Deus está convidando os não crentes e os crentes, porque a palavra era para o povo também. Deus está chamando a um compromisso com Ele. Deus está chamando você para sentir e viver a glória de Deus na sua vida. Porque avivamento não é um evento. Avivamento é uma ação do Espírito Santo dentro do seu coração. E sem compromisso não tem avivamento. Sem sacrifício não tem avivamento. Sem presença não tem avivamento. Então decida hoje. Decida hoje. Se você quer viver o avivamento da parte de Deus na sua vida. Se eu fosse você, já estava orando aí, clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus para encher, clamando a Deus a glória. Mas decida hoje. Se você quer viver, eu já decidi. Quer viver o avivamento da parte de Deus ou mais um dia sem a presença? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.